Augusto, estou curiosa para ouvir o decano da bancada sobre esses 3 pontos que a oposição elegeu como pontos inegociáveis para acabar, né, com a paralisação, o travamento das pautas no Congresso. Impeachment do ministro, anistia aos presos do 8 de janeiro e também a PEC do fim do foro por prerrogativa de função. Estão no caminho certo? Tudo de uma vez. Cabe ao Senado e as outras 2 cabe à Câmara dos Deputados. Olha só, primeiro tem uma aula clássica de sociologia que mostra como é que aparece o líder. É uma coisa realmente impressionante. Você tem uma situação tensa, você tem incêndio, por exemplo, e você percebe e você descobre que o que mais parecia tímido, retraído, pouco audaz do grupo é o que se mete ali no meio e começa a organizar a multidão e com eficácia. Às vezes o líder descobre no meio da vida que ele tem o temperamento de líder. Em princípio, todo deputado é líder. Sim. Todo parlamentar. Eles representam um bom pedaço do povo brasileiro. Então, isso aí é uma coisa que eu coloco de cara para dizer o seguinte: nós estamos sem líderes conhecidos que tenham 1% da capacidade de negociação de um Tancredo Neves, de um Ulisses Guimarães, etc. Por outro lado, você pode ver, é possível que surja nessa situação, surjam líderes. A reivindicação que você faz deve seguir a lição do Dr. Tancredo Neves. Negocia uma coisa por vez, aí já é erro. Não apresente todas as suas reivindicações de uma vez, porque certamente o negociador do outro lado vai ter que negar alguma. De cara, ele não vai poder aceitar todas, está fechado, está tudo aí para vocês. Então já é uma coisa primária você apresentar a negociação ao contrário do que sugeriu o Tancredo Neves. Vai, negocia um ponto, volta, diz ao teu interlocutor que foi difícil convencer o representado a aceitar aquilo. Aí vai ter a paciência, o que falta aí. Porque o Congresso brasileiro, ele tinha muita criatividade. Eu fico impressionado com a mediocridade do Congresso brasileiro. Porque o Tancredo não era o único. Muita gente se meteu. Aí você tinha negociadores militares. Muita gente se meteu para, quem diria, botar o Brasil, fazer do Brasil um regime parlamentarista contra, ou mais, sob a indignação do Raul Pila, que era o único deputado realmente parlamentarista desde que nasceu. Ele votou contra. Sim, isso aí não é parlamentarismo. Isso aí é uma confusão que não vai dar certo. Sim, mas essa confusão livrou o Brasil da Guerra Civil. O Auro Morandrade, com aquela história clássica de parar o relógio para que a Constituição fosse votada até o prazo determinado pelos militares, aquilo ali é engraçado, mas é de uma criatividade muito grande. Nós tivemos, então, uma Constituição em que todos os artigos foram votados e aprovados ou rejeitados no mesmo horário. Só no Brasil. O que precisa agora é o pessoal que está surgindo entender que existe uma fila, que a liderança é uma coisa que se consolida naturalmente, que não existe o líder pré-fabricado, que só a experiência faz o negociador. Nós temos a maldição dos 40. Nenhum presidente da República eleito com menos de 50 anos
permaneceu o tempo todo no cargo. Jânio tinha 42. Jango, por aí, 43. Collor, 40. Qual é o primeiro impulso do presidente eleito com menos de 50 anos? Brigar com o Congresso. Ele não tem maioria e ele vai brigar com o Congresso e fica menor ainda. Nós não temos, infelizmente, nenhum estadista aí se oferecendo na praça. Mas os líderes que possam fazer o trabalho mínimo que comecem uma negociação com vontade de concluí-la. Tem que surgir isso aí por um motivo muito simples. Fora da anistia não há salvação. Não há. Quer brincar de negociador aqui, tudo bem, tudo bem. Quer fazer discurso demagógico, tal, tudo bem. Mas é preciso que no meio dessa turma apareçam os com juízo e que pensem no Brasil. E do que o Brasil precisa agora é de paz. Precisa acabar com a ditadura do Supremo. Basta... Os Estados Unidos, aliás, fizeram o que um delegado de Polícia Federal poderia ter feito. Não cumpre isso aqui. É ilegal. É ilegal. A partir daí começa uma boa negociação. O Alexandre de Moraes já levou as primeiras lambadas aí inesperadas. Ele nunca imaginou, ainda não assimilou o golpe. Ele não acha, ele não consegue acreditar que o mesmo homem que há pouco tempo fazia confusão no aeroporto, transformava um bafafá no aeroporto de Roma numa questão internacional, ele não pode acreditar que ele não entra nos Estados Unidos, filhos não entram, e lá ele não é nada. Nada. Isso aí sempre denuncia a caipirice dos políticos brasileiros ou dos brasileiros poderosos. Eles acham que o Brasil realmente é um colosso internacional aí fadado a derrotar todo mundo. O Brasil ele só é inocupável porque é muito grande. Como é que você vai ocupar isso aqui? Nem o brasileiro consegue. Lá do norte até o Rio Grande do Sul. Mas é por isso que o Brasil não perdeu a Guerra do Paraguai. Os paraguaios, que eram em número menor, país menor, pouco dinheiro, pouco armamento, eles chegaram até o Rio Grande do Sul. Eles invadiram. Sim. E eu ouvi de um militar brasileiro que comandava uma zona de fronteira, a tática brasileira a gente nem estuda mais na Escola Superior de Guerra, é recuar. É recuar. O Brasil, como a Rússia, é muito difícil ocupar. Essa é a tática brasileira. Agora, o Brasil está se desmoralizando internacionalmente, está fazendo todas as escolhas erradas e vai dar um trabalhão para o próximo presidente que tenha juízo.